Acelera Taubaté, o programa que vai trazer diversas melhorias para a cidade, com obras e ações que vão ampliar serviços oferecidos em áreas como segurança, saúde, educação, meio ambiente e muito mais. A primeira etapa começa com a mobilidade urbana. Partindo da duplicação do viaduto Independência, o sistema viário do Barreiro vai se ligar à rodovia Oswaldo Cruz, continuar até o Parque Três Marias e chegar à Via Dutra, beneficiando diretamente mais de 90 mil pessoas. Com o prolongamento da Estrada do Pinhão, Taubaté ganha um novo acesso do centro ao Quiririm. Essas novas vias serão acompanhadas de obras contra enchentes e mais de 10 parques também vão surgir na cidade, acompanhando os trajetos. Além disso, mais de 140 quilômetros de ruas receberão pavimentação nova em toda a cidade. Trânsito mais ágil, segurança e muito mais qualidade de vida para toda a população. Acelera Taubaté, pra gente viver ainda melhor. Etelges Decor Arte em Tapeçaria atua no mercado há mais de 7 anos, oferecendo beleza e praticidade. Executamos e desenvolvemos projetos específicos para decoradores, arquitetos e designers. Confeccionamos sob medida com acabamento esmerado. Atendemos toda a região do Vale do Paraíba. Temos mão de obra qualificada, compromisso com a pontualidade na entrega. Etelges Decor. Vendas, reforma e fabricação sob medida. Rua Carolina Narese, 10 Taubaté. Telefone 12 98887 1337. Facebook Etelges Decor. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 12-3633-8546. 99111-8260. Cidade, pelo canal 3. Olá também aos nossos amigos das redes sociais, da internet, que sempre nos acompanham nos canais aí, pelo YouTube, pelo Facebook também, da TV Cidade Taubaté. E você que quer sugerir pautas, temas para a gente discutir aqui no nosso programa, TV Cidade Taubaté, @gmail.com, né? Ou também pode acessar o nosso Facebook pessoal lá, né? André Ferreira, e mandar inbox pra gente a sua sugestão, né? Assim como tá fazendo o pessoal lá do grupo 3 da tarde de Cruzeiro. Um abraço ao pessoal que a gente está agendando aí em breve para poder vir aqui também conversar sobre o trabalho deles, né? E ficar mais conhecido aqui na nossa cidade. Bom, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018, dia do esteticista, né? Um abraço a todos os profissionais que trabalham com estética, trabalham com a saúde corporal também na nossa cidade. E aqui os nossos recados que a gente sempre deixa no pessoal lá da Acadêmicos da Santa Fé, que está convidando toda a comunidade, especialmente o povo do samba, para participar do concurso da Rainha de Bateria e da coroação da Corte Mirim de Bateria, que vai ser no domingo às 18 horas, ali na quadra da Escola de Samba, que fica na Estrada do Pinhão, número 237, em frente à antiga garagem da empresa que explora o transporte coletivo em nossa cidade, né? Então é facinho, é só você chegar lá. Lembrando também aos candidatos
a corte de Momo, né? O rei Momo não precisa ser mais gordo agora, não precisa ser mais obeso, não precisa ter mais um físico bonito igual o meu assim, né? Pode ser até magrinho. Então você pode participar da eleição para a corte de Momo, basta se inscrever antecipadamente lá no Centro Cultural Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, né? E lembrando que é das 8 da manhã até as 17 horas, para poder participar e concorrer à corte de Momo da cidade. Não precisa também estar representando uma agremiação carnavalesca, mas seria interessante que todas as agremiações pudessem mandar. E as mulheres também, que querem concorrer aí à rainha do carnaval e aos cargos de primeira princesa e segunda princesa, também é o mesmo procedimento. Então é só chegar no Centro Cultural, levar os documentos pessoais, né? Tem mais informações lá no site da Prefeitura e participar do concurso, que vai ser no dia 27, né? Então é na semana que vem, de 27 às 20 horas, na Avenida do Povo, né? Então ainda estão abertas as inscrições para o concurso de Momo. Fim de semana também tem o aniversário do Rick Araújo lá no Mois Bar, está pedindo para reforçar o convite também ao povo do samba que quiser participar. É no domingo, a partir das 14 horas. E no fim de semana, a nossa cidade vai estar retomando as atividades de um importante projeto, né, especialmente que procura debater sobre os nossos tempos e sobre as relações humanas, né? Volta agora neste domingo, na Praça Santa Terezinha, o projeto Filosofia na Ágora. E a gente vai conversar aqui com os dois organizadores dessa 14ª edição, que ocorre agora em janeiro, o Léo Toyoda e o João Paulo Santos. Boa noite para vocês primeiro, né? Boa noite, André. O Léo Toyoda, gente, Toyoda mesmo, né? Toyoda, não falei errado, é bacharel em psicologia, e o João Paulo Santos é bacharel em filosofia. Bom, como que vai ser essa retomada das atividades desse projeto que já vem há alguns anos, né, sendo desenvolvido na nossa cidade, e pelo que eu encontro as pessoas conversando, os participantes, com sucesso, né? Sim, sim. Então a gente está voltando agora em 2018, já no primeiro mês do ano, com esse projeto que estava crescendo bastante até o ano passado, e a gente deu uma pausa e tal. E agora a gente volta em 2018 com uma proposta nova, e a gente está unindo dessa vez para falar não só de filósofos, mas a gente está trazendo o pessoal da área do teatro também e da literatura em geral, que é o caso desse encontro, que a gente vai o Albert Camus, que é um importante filósofo e escritor do século XX, com o Brecht, que é um importante dramaturgo. Bom, antes da gente entrar nos dois pensadores aí especificamente, né, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto, né? Qual é o objetivo dele, como que ele surgiu? Esse projeto que foi criado pelo Guilherme Monteiro e o Ludwig Santana, que fundaram ele no começo do ano passado, para tratar de filosofia de uma forma não acadêmica, fora dos muros da academia, das universidades, e trazer ela mais para próximo das pessoas que se interessam pelo tema, mas podem não ter uma instrução, então isso não é necessário para participar do grupo. Qualquer pessoa pode chegar, sentar na roda e participar da discussão. E foi esse o intuito, aproximar mais da nossa realidade coisas que podem parecer muito teóricas, coisas que podem às vezes ficar muito no campo da teoria, dos livros, dessas discussões mais acadêmicas, aproximar mais de situações cotidianas e aproximar mais das pessoas no geral. Bom, o público mais jovem já está acostumado a frequentar os espaços públicos, como é o caso da Praça Santa Terezinha, mas tem o pessoal mais conservador, mas que também gosta da filosofia, que também estuda. Esse pessoal tem frequentado, tem sido atraído por essa proposta da filosofia na Ágora? Então, majoritariamente o público que comparece no evento são pessoas mais jovens, apesar de a gente ter algumas pessoas mais velhas que já estudam filosofia há mais tempo, né? Majoritariamente o grupo normalmente é composto por jovens mesmo, e é até assim, nosso público mais próximo mesmo, o pessoal que, apesar de estar dentro da faculdade, procura discutir isso de uma maneira mais popular, mais
mais solta, vamos dizer assim. Como que tem sido a recepção, né, a aceitação das pessoas que estão ali na praça e que vê o pessoal reunido para discutir filosofia? Tem sido boa, tem tido resistência, as reações que vocês observam, quem está ali às vezes aproveitando para olhar o entorno, como que tem sido as reações? Nos encontros que teve até então, a gente já percebeu pessoas que estão passando, vê com curiosidade o que está acontecendo, senta e participa, outras que esse bando de adolescentes está fazendo 3 horas da tarde no domingo, discutindo essas coisas, conversando sobre esse tipo de coisa. Então, até de olhar de curiosidade, de espanto, até de incentivo por achar isso uma coisa boa, tem de tudo. Tem de tudo, né? Vocês escolheram um espaço, acho que as primeiras edições não eram em Santa Terezinha, né? Não. Agora Santa Terezinha virou sede oficial, ou, por exemplo, para 2018, junto com o Guilherme aí, tem um planejamento de fazer uma itinerância desse trabalho? Então, a princípio, esse primeiro encontro vai ser na Santa Terezinha, mas não significa que a gente vá ficar só lá. Talvez a gente ainda está conversando sobre os próximos encontros, então talvez a gente pense em fazer em várias praças da cidade, em vários pontos da cidade, mas a princípio as praças do centro, ali, a Santa Terezinha, a Praça da Rodoviária aí, a Praça da Eletro, por serem mais próximos para a maior parte das pessoas, acaba sendo mais acessível. O João estava me falando aqui nos bastidores que, além de debater, além de conversar, de trocar as experiências que cada um tem sobre os pensadores aí propostos, esse ano tem novidade. Nesse primeiro encontro, o Guilherme trouxe uma proposta de trazer um pensador, um intelectual que não fosse necessariamente um filósofo, para a gente discutir e tentar abrir ainda mais o leque dessas nossas discussões. Eu sugeri o Bertolt Brecht, porque eu sou estudante de teatro também, e então sugeri trazer, discutir o pensamento dele, a forma dele de encarar o teatro, de encarar a arte. Então, só que nós pensamos, ele é um teórico do teatro, e o teatro é ação, o teatro é uma coisa visual. Então, nada mais coerente do que a gente trazer alguma proposta de encenação que torne visual o que a gente vai estar discutindo. Que isso, ao mesmo tempo que sana algumas dúvidas, levanta outras questões que podem ser discutidas. Então é um modelo que a gente vai experimentar agora, uma proposta nova aí de tornar a coisa mais dinâmica. Mas a gente busca sempre a informalidade, tanto que a escolha do espaço para discussão, sempre lugares que trazem essa informalidade dos nossos encontros. Então mais um recurso de trazer essa informalidade, de deixar a coisa mais dinâmica, mais descontraída, que é o intuito dessa discussão. Não é uma discussão acadêmica, vamos ver teorias, não, é uma conversa, é o que a gente faz, e isso é um recurso que a gente achou que seria interessante explorar. Bom, já que você falou do academicismo, você também, como bacharelando, né, em filosofia, como que é a aceitação junto a esse público acadêmico? É muito engraçado isso, porque são dois universos que eu acho bem diferentes. O teatro é uma coisa mais livre, você consegue se expressar muito melhor, o que é até engraçado, porque a filosofia, que seria um lugar de ter os seus pensamentos livres, o meio acadêmico acaba limitando um pouco isso, infelizmente. Então, estar presente nesses dois mundos é muito bom, porque você consegue tirar o melhor de cada um deles. E só em relação à aceitação, por ser um grupo informal que visa aí uma discussão mais tranquila, mais uma conversa mesmo, a gente vê pessoas que vêm dos dois lados, que vêm para um bate-papo. Bom, o projeto tornou-se um movimento também, né, em prol aí da cadeira de filosofia como importante disciplina, né, dentro até do universo escolar, do universo universitário, né? Sim. Em tempos de perseguição do pensamento, que nós vivemos no Brasil e no mundo também aí, essas propostas de reformas, né, na área estudantil, na área acadêmica, na área do ensino em geral, desde o ensino infantil até o ensino superior, tem sido bem debatido, né, ultimamente.
essas discussões sobre se mantém a filosofia, a arte, a educação física, história. Então, assim, são matérias que a gente traz, que está vendo um pouco, está em xeque, assim, né, na nossa sociedade hoje, mas que a gente vem justamente para mostrar que não, que existem jovens engajados nisso, que têm interesse, que veem a filosofia como algo importante, como algo que é um agente transformador mesmo na sociedade. Então é algo que não pode ser descartado simplesmente, posto de lado, ser inibido no nosso dia a dia, e a gente mostrar que a gente traz isso não só dentro da escola, mas que a gente está reunindo jovens num domingo, 3 horas da tarde, numa praça, tem um grande significado. Não é só o dia que dava para fazer, não é só o dia que a gente tem disponível, é um dia que a gente vai estar dispondo o nosso tempo, dispondo nossos esforços para estar ali, mas querendo passar essa mensagem também, que a gente se importa com o que a gente está fazendo, que tenha um significado nisso. Bom, João, eu sei que você falou aí dos estímulos, né, até de usar a arte como forma também de estimular o pensamento, né? Também em tempos, ontem eu estava conversando aqui com a professora Adriana, né, da questão do estímulo à leitura, como incentivar as crianças e os jovens a ler, e aí eu pergunto no caso do pensar, né, como estimulá-los a pensar sobre o meio que vivemos, sobre o mundo e a sociedade que vivemos, em tempos de mídia, né, em cima de redes sociais também, em que o debate mais profundo às vezes fica mais complicado de acontecer. Bom, nesse sentido, esse primeiro encontro a gente escolheu o Bertolt Brecht para ser o ponto de partida desse primeiro experimento teatral que a gente vai fazer, e ele é muito assertivo justamente nesse ponto, porque a concepção de teatro do Brecht é justamente a de não envolver o meu espectador numa sequência de emoção que faça ele se tornar uma pessoa passiva em relação ao que eu estou apresentando. Eu vou, apresento o que eu tenho, a pessoa sai da minha apresentação e vai comer uma pizza como se nada tivesse acontecido, e não questiona aquilo que ela viu. Ele, ao contrário disso, ele busca transformar o meu espectador em um observador que pensa. Então, por exemplo, uma das maneiras que ele vai usar para fazer isso é eliminando a catarse da drama, e para fazer com que o espectador ele questione aquilo que está sendo apresentado. Então ele vai refletir sobre aquilo e não ser levado numa turma emocional. Então, mas eu vou mais além. Como fazer isso ali na praça, ok, beleza, né? Mas como fazer isso no dia a dia, né? E estimular quem está em casa a pensar, a refletir, a pesquisar sobre esse, né, o legado que esses pensadores têm deixado para a gente, tanto na filosofia quanto no teatro, nas outras formas de arte, né? E aplicar isso no nosso dia a dia como elemento transformador. Um teórico do teatro brasileiro diz, o Augusto Boal, justamente que quando você transforma, você também é transformado. E isso é interessante porque quando a gente traz essa proposta, nós, organizadores desse evento, nós também nos transformamos enquanto a maneira que encaramos a vida, o dia a dia, o cotidiano. E isso reflete nas pessoas que estão à nossa volta. Então, essas pessoas que nós conseguimos atrair para esse encontro, elas vão ser transformadas e elas vão ser observadas pelas pessoas que estão no convívio dela. Então, acho que nesse sentido, uma das melhores maneiras de fomentar isso é o exemplo, entendeu? Nós somos adolescentes, jovens e quase adultos, que tiram seus dias de folga para estudar, para pesquisar sobre esse tipo de coisa, para trazer para eles. Então é por meio do exemplo, sabe? Tá, o que eles fazem? Eles é doido? Eles não têm coisa melhor para fazer? Não, entendeu? Porque vale a pena, porque é uma coisa importante. Então acho que através do exemplo nós nos transformamos as pessoas que nós conseguimos tocar, e essas pessoas vão transformar outras. Isso aqui é uma reação em cadeia. Acho que hoje em dia existe muito discurso, muita pessoa postando textão no Facebook, sabe? Mas falta ação, falta dar o exemplo. A melhor forma de ensinar é com o seu próprio exemplo. Sim, a gente coloca muita crítica, né, em cima da própria educação. Você falou da questão do incentivo à leitura, tudo mais. Então a gente critica muito o sistema de educação, critica muito os professores, critica muito as escolas, mas
a gente mesmo, se a gente parar para se perguntar o que a gente está fazendo em prol da educação, se a gente considera a educação como a base do resto da sociedade, então o que a gente está fazendo em prol da educação para que isso melhore? Então, como eu tinha dito antes, nosso estar ali na praça, sentado no domingo, 3 horas da tarde, às vezes embaixo de sol, às vezes embaixo de chuva, não é um simples estar ali. A gente está querendo passar alguma coisa com isso, a gente tem os nossos motivos para estar ali, que vão além do simples ato de sentar e debater e conversar. E como o João falou, não é uma coisa que a gente vai para casa e vai comer a nossa pizza e vai ficar tranquilo. Não, a gente quer levar as pessoas a criarem um senso crítico, a refletirem sobre os assuntos que a gente está debatendo, para que isso possa, de alguma forma, ser refletido na sociedade em geral. A ideia é provocar mesmo, é tirar a pessoa do eixo aí, no caso. Exatamente. É desoprimida, como você citou o Boal aí. Por que da escolha dos dois pensadores? O que eles têm de atrativo que vocês escolheram esses dois? Quais as semelhanças, as diferenças? O que tem neles que eles estão como abre-alas aí do projeto para 2018? Bom, o Albert Camus ele é um filósofo do absurdo. Normalmente ele é colocado junto com alguns outros filósofos da linha existencialista, como o próprio Sartre. Eles eram contemporâneos, e ele é realmente muito provocativo. Ele tem uma filosofia muito provocativa, que questiona a nossa existência, questiona os nossos atos, questiona as nossas crenças, questiona quase tudo, quase todas as nossas esferas, desde o porquê a gente está aqui até para onde a gente vai, o que a gente faz nesse meio tempo de quando a gente chega nesse mundo que é estranho para a gente, que a gente não conhece, que a gente não tem noção nenhuma, e até esse tempo que a gente parte desse mundo, de um mundo que a gente viveu o tempo todo para conhecer, para se habituar, e agora a gente tem que deixar esse mundo. Então, Albert Camus, ele traz muito essa questão da filosofia do absurdo. Aí ele diz que a vida é um absurdo, que tudo que a gente encara é um absurdo. E esse absurdo não tem resolução. Albert Camus se destaca bastante pela discussão do suicídio, e ele coloca o suicídio como uma das resoluções do absurdo. Mas isso não significa necessariamente que seja de maneira positiva. Ele diz que a gente tem o nosso sentido da vida, na verdade a gente constrói o nosso próprio sentido da vida. A vida não tem um sentido prévio, nem um sentido final, a gente que constrói isso ao longo da nossa existência. E a ideia é de juntar isso com o Brecht, como o João falou, por ser uma maneira diferente, uma maneira mais reflexiva do teatro. Então acho que acaba casando bastante, se não quiser complementar. O Brecht vem trazer uma concepção de teatro que é transformadora, tanto que ele diz que Brecht é um divisor de águas no teatro. Existe um teatro antes de Brecht, existe um outro teatro depois de Brecht, porque ele concebe o teatro como sendo uma ferramenta de conscientização e de politização, de você fazer as pessoas refletirem e pensar. Então, quando a gente traz um tema, um pensador com ideias tão fortes e que hoje em dia são muito necessárias discutir, ele é um excelente método para se trabalhar essas ideias. Então, a junção foi nesse intuito, de a melhor forma de extrair e de levantar as discussões em cima desse pensador. E a forma que ele traz o teatro com a sua ideia de teatro épico é perfeito para a gente poder ter um pontapé aí que vai discutir isso de uma maneira bem proveitosa. Esse conceito do Brecht de teatro épico, existe uma certa resistência dentro da classe artística também do teatro, não tem? Eu vejo que tem gente que tem medo de interpretar os textos dele, de apresentar trabalhos dele, às vezes tem até próprio preconceito. Eu não sei se você sente isso, você que está dentro da área, mas eu, como espectador, por exemplo, na nossa cidade, a gente observa muitos trabalhos e vê poucas iniciativas que às vezes eu posso apresentar esse autor para a gente. Sim, porque eu acho que é um teatro que exige muita pesquisa, exige muito estudo, muita dedicação nesse sentido, do que um teatro que você vai pegar uma história e você vai contar a história linear, começo, meio e fim, ok? Não querendo colocar que um é melhor do que o outro, de jeito nenhum, mas que existe um preparo diferente e uma postura diferente diante disso.
Então essa ideia do teatro épico, ele é na verdade uma composição de cena que ele vai brincar, ele vai problematizar, podemos dizer, as ideias de ação, de espaço, de tempo, de unidade, de linearidade na trama. Então, por exemplo, ele suprime a catarse justamente para fazer a pessoa refletir sobre o que está acontecendo em cena e não se deixar levar por ela. Então, esse modelo, ele acaba sendo mais complicado, às vezes não agrada, porque também não é esse o objetivo. Então, acho que talvez essa resistência um pouco nesse cenário do teatro, assim, mais feito para o agradar. Ele não, ele é um teatro feito para o fazer pensar. Tanto que ele usa muito da contradição na sua cena, porque ele pode tratar de um certo assunto e apresentar os dois pontos de vista em relação a ele. Então, quem assiste, às vezes pode pensar, pô, ele está se contradizendo. Mas não, o que ele está fazendo é apresentar dois pontos de vista sobre o mesmo assunto e deixar você refletir e tomar suas próprias decisões. Por isso, acho que foi muito assertivo essa junção e essa primeira proposta de 2018. Isso, até porque, como o Brecht, o Albert Camus é um autor muito trágico. Ele utiliza muito da tragicidade, assim. Albert Camus era um nietzscheano, né? Ele estudou muito Nietzsche, ele cita Nietzsche nos livros dele, e então tem muita a questão trágica, tem uma pegada muito trágica, que você vai ler os livros dele, por exemplo, O Estrangeiro, que é um livro muito famoso dele, você vai ler o livro e você vai chegar no final do livro esperando talvez uma resolução que não vai acontecer. Nem todos os nossos problemas têm resoluções, têm uma explicação. Nem tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Então é isso mais ou menos que eles querem dizer com as obras deles, né? A gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Então, e tudo isso sem cair no conformismo, porque a partir do momento que a gente cai no conformismo, a gente deixa de ser agente transformador e começa a ser um agente passivo de alguma coisa, e a gente acaba perdendo até o nosso próprio controle sobre nós mesmos. Essa característica comum da tragédia que os dois apresentam é resultado do período que viveram, do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial na Europa, sim. Praticamente dentro do mesmo contexto os dois? Sim, acaba sendo uma coisa, de certo modo, que acontece muito nessa época que entre guerras, pós-Segunda Guerra Mundial, tanto que a gente vê surgir aí o teatro do absurdo, que vai ser uma outra vertente, mas também que trabalha com isso de desconstruir, de quebrar, de trabalhar o absurdo, porque é um período que acaba suscitando isso, acaba suscitando muitas questões, porque a gente está vendo guerra, mortes, violência, então isso tira as pessoas da sua zona de conforto e faz elas questionar como as coisas são na realidade. Então é nesse ambiente que a gente vê surgir pensadores como esse, formas teatrais, porque isso sempre vai refletir na filosofia, na literatura, na forma de fazer arte, teatro, isso sempre vai ter um reflexo em toda a área humana, né? E vale lembrar também que a guerra é um fator comum tão forte que, por exemplo, Albert Camus, ele foi nascido na Argélia. Então, durante a guerra, durante a Primeira Guerra, o pai dele foi morto na guerra e ele acabou se mudando para a França e construiu toda a sua vida acadêmica e de obras na França. Então, muitas vezes ele é citado como um escritor francês, mas na verdade ele é argelino e o Brecht é alemão. Então, são regiões diferentes da Europa, com ideologias diferentes, mas que sofrem com a guerra do mesmo jeito. Então a guerra tem alguns fatores comuns, como a fome, a miséria, a violência, a pobreza, que levam o próprio ser humano a buscar em si mesmo esses questionamentos, né? Sobre o sentido da vida, o valor das coisas. Então nesse período aparecem muitos pensadores que indagam esse tipo de questão, e até nos anos 50, até os anos 60, existiu um grande movimento existencialista que até o pessoal costuma chamar de a moda existencialista, muito caracterizada pelo Sartre, por exemplo. O Camus chegou, inclusive,
atuar como jornalista também, né? Sim. Tem a formação de jornalista e denunciou aí o tratamento que os franceses davam aos árabes, né? Na Argélia. Parece que eu estou vendo isso hoje, né? Lá na guerra da Síria, aí na questão dos refugiados, né? São cítricas. E o Brecht, ele também vai questionar a forma como nós nos posicionamos em frente à guerra. Uma das suas obras mais conhecidas é Mãe Coragem e Seus Filhos, que é uma vendedora de armas que anda com uma carroça vendendo armas para alimentar essa guerra, e durante a peça ela vai perdendo seus filhos, e aí isso vai suscitando as discussões justamente em torno disso, porque é um assunto muito forte nesse sentido. A gente vê muita coisa surgir na literatura, na arte, que vai discutir isso. Você está falando da guerra, eu até achei uma frase aqui do Brecht, né? Fala: não conseguireis desgostar-me da guerra, diz que ela destrói os fracos, mas a paz faz o mesmo. É muito forte. Ele apresenta uma forma de encarar assim, como ele não tem medo da contradição e não tem medo de se contradizer, no sentido que ele está sempre buscando melhorar a sua forma de arte. Tanto que eu acho, uma das coisas que nós deixamos claro nesse encontro é que o que nós estamos fazendo não é um espetáculo brechtiano. Tanto que eu acredito que isso não seja nem possível. Primeiro você precisa definir com exatidão o que seria um espetáculo brechtiano. Eu acho que isso, acho que até durante a vida do Brecht isso foi mudando. Ele mudou a sua forma de conceber o teatro. Então, só que o que fica muito forte é isso, a busca eterna pela melhora e pelo questionamento para poder estar sempre trabalhando isso. Então, eu acho que não tem nem como dizer um espetáculo brechtiano. A partir das ideias que ele apresentou, como essa, a gente vai ver o que isso suscita na gente e refletir sobre e experimentar coisas que vai despertando. Bom, esses dois pensadores viram aí no primeira metade do século XX, né? E nós estamos vivendo na primeira metade do século XXI, né? O que vocês, avaliando, né, essa mudança temporal, vocês enxergam que está muito presente dos dois aqui hoje? Por exemplo, na questão política, existem muitas semelhanças daquele período para esse período agora, do que eles apresentam nos livros. Fala assim, puxa vida, vamos falar o português, claro. Passa-se o tempo, né? Mudam-se as moscas, mas a merda continua a mesma, vamos dizer assim, a filosofia de rua, né? Parece que as coisas não mudam. Eu acho que o Camus ele foi um escritor muito engajado politicamente. Ele chegou a se filiar ao Partido Comunista Francês, e ele durante um grande período da sua vida defendeu muito esse engajamento que a gente tem que ter com a política, defendeu muito a questão que a gente tem que ser participativo e ativo com as coisas que acontecem com a gente, porque os começos de século, como você falou agora do nosso tempo, é sempre um pouco complicado, né? É sempre muito diferente do que foi o século passado. Então, assim, acho que hoje em dia as reflexões principais, pelo menos que o Albert Camus traz pra gente, é justamente o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. A gente está apenas vivendo, a gente está só reproduzindo o que a mídia coloca, o que a gente aprende na faculdade, a gente está reproduzindo o que a gente escuta, o que a gente vê, ou a gente está realmente produzindo alguma coisa nova, a gente está dando a nossa contribuição para a sociedade, para o mundo onde a gente vive, a gente está tentando melhorar isso, ou a gente está só sendo passivo, a gente nasceu e daqui 80, 90 anos, com sorte, a gente vai partir daqui sem ter deixado nenhum legado, sem ter feito nada de diferente. Então, acho que hoje, na nossa sociedade contemporânea, o principal questionamento que a gente pode levantar através do Camus é essa questão do sentido da vida e em confrontamento com o absurdo, que é o principal tema do Camus, é a questão do absurdo, e hoje em dia a gente coloca muito a questão do suicídio, que é uma preocupação muito grande
por exemplo, da gente da área de psicologia, é uma questão de saúde pública. Então, o Albert Camus encara o suicídio como uma coisa prejudicial. Só que não de uma maneira médica, não como um dado, como a gente vê muitas vezes hoje, tantos jovens se matam no Brasil por dia, acontecem tantos suicídios no mundo a cada hora. Então, assim, o Albert Camus traz uma questão muito mais profunda acerca do suicídio. Então, ele questiona se a gente consegue colocar um sentido para a nossa vida, para o nosso raciocínio, nas coisas que a gente produz. Então, por exemplo, o próprio drama, o próprio teatro é uma produção. E essa produção pode ser uma produção absurda. Dependendo de como a gente enxerga esse mundo, a gente vai produzir algo para esse mundo que é absurdo, que não tem um sentido, mas que é uma forma de expressar, é uma forma de se mostrar vivo. Nesse caso, à luz aí do Camus, o suicídio é um ato de coragem, um ato de fuga? Então, Albert Camus define o suicídio como uma resolução para o absurdo. Só que o absurdo vamos dizer assim, que o absurdo seja algo imparcial. Ele não é bom, ele não é ruim, ele é o que ele é. Então, o suicídio ele traz como uma resolução para o absurdo, mas algo como uma falta de... Você admite que você perdeu para o absurdo, você admite que você não conseguiu lidar com esse caos que é a vida, né? Então, seria a forma de resolver essa situação, desse confrontamento que nasce entre o homem e o absurdo. E uma dessas formas seria o suicídio. Ele coloca que a gente cai num mundo que a gente não sabe como a gente veio parar aqui, e a gente não sabe como sair. Então, se a gente vai valer a pena viver ou não, a gente que escolhe. Então, isso varia muito de como a gente vê a nossa vida. O próprio livro, o Mito de Sísifo, se refere a um mito grego, né, do Sísifo, que foi condenado a empurrar uma pedra até o alto de uma montanha, e toda vez que a pedra chegava no alto, a pedra rolava de novo, e ele tinha que descer e buscar pedra, subir, descer, buscar pedra e subir. Então, assim, é uma coisa que você fala, isso não tem sentido. Entretanto, no final do livro, a última frase do Camus, ele fala que é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, é preciso imaginar que Sísifo fez daquilo o motivo da sua vida. O sentido da sua existência era carregar pedras. Então, às vezes a gente reclama muito da nossa vida, né? Eu isso, eu aquilo outro. Mas às vezes a gente não se contenta também com o que a gente tem, e a gente não consegue colocar a nossa experiência naquilo, tirar o que é proveitoso daquilo. Então, nesse sentido, eu acho que o Camus é um excelente teórico para se debater a questão do suicídio, que vai além do se o suicídio é algo, vamos dizer assim, eticamente correto, politicamente correto, porque não dá para discutir dessa forma, vai muito mais além. No caso do Brecht, porque com certeza existem problemas que continuam, existem problemas que mudaram, mas continuam pelos mesmos motivos, existem problemas novos por motivos diferentes. Então acho que, eu não sei se ele estivesse vivo hoje, se ele estaria decepcionado, instigado, mas com certeza estaria fazendo teatro. Porque nesses momentos que a gente vê o quanto a arte é necessária, porque quando a gente, num ambiente de passividade, de apenas receber, onde uma corrente no WhatsApp pode criar uma histeria em relação a uma doença, de gente sair matando macaco por não saber do que está acontecendo. Essa passividade mostra como é importante instigar a reflexão e o pensamento, para que as pessoas não simplesmente recebam o que vem e aceitem, mas questionem, procurem mais e reflitam sobre aquilo, porque é isso que a arte dele traz principalmente. A arte para ele aqui é uma ferramenta que serve à sociedade. Então, nesse contexto, sempre foi uma coisa importante, mas quando a gente vive um momento político caótico, problemas de infraestrutura básicos no nosso país, a gente vê o quanto isso é cada vez mais necessário, e o quanto o desincentivo sobre isso, sobre a arte, sobre a produção em geral, mostra que cada vez mais ela é reconhecida como uma ferramenta perigosa, porque é isso que ela faz as pessoas pensarem, refletirem e não aceitarem e se levantarem, que é o que a gente quer, as pessoas levantando da poltrona, do sofá e fazendo alguma coisa, e agindo.
Eu estava lendo aqui uma frase do Brecht também, que acho que vai de encontro, mas ele acaba me deixando uma confusão, que vocês podem me ajudar a refletir sobre isso, né? Diante desse absurdo da vida, né, que a gente encontra todo dia aí, como você citou um exemplo, né? A gente vê, ouve, presencia e às vezes faz até cobertura de fatos, como é o caso da criança que semana passada foi achada jogada numa viela dentro de um saco plástico já morta, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Que às vezes muitas pessoas acabam até aceitando como corriqueiro, né? Mas para a gente digerir isso, né, aceitar isso, ainda tem né, quem começa a pensar, começa a refletir, tem uma grande dificuldade para digerir isso, né, e continuar no caminho. Eu estava lendo uma frase aqui do Brecht que diz: aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Aí eu penso, a partir do momento que eu conheço a verdade, e, né, que é o caso aí da notícia, mas eu não posso fazer nada por ela, eu entro nessa linha de pensamento aí do Camus, que de repente pode vir ao encontro, a única solução, sair da vida, como fez ele próprio Getúlio, sair da vida para entrar na história, sei lá. Não, eu acho que seja absurdo isso que eu estou falando. Mas eu acho que é importante frisar que o suicídio nunca é uma solução positiva, né? Quando a gente fala uma solução, a palavra solução já propõe que seja algo positivo. Mas não, o Roberto Camus coloca que o suicídio é um recurso para quem não consegue confrontar o absurdo, porque o absurdo é algo sem solução. O absurdo é você conseguir lidar com algo sem solução. Então, assim, diante do que a gente vê hoje, dessas notícias desse tipo, o movimento, por exemplo, a Luz de Caminho, é justamente o contrário. É você se posicionar contra isso. Você falou, por exemplo, para a gente que está um pouco mais engajado nas questões políticas, nas questões filosóficas, é muito importante que a gente continue se revoltando com isso, que a gente não se conforme com isso, que isso não se torne corriqueiro, que isso não se torne normal. A partir do momento que a gente cria uma familiaridade com isso, se torna desumano, é uma grande desvalorização da vida, né? Em filosofia moral a gente estuda um conceito que eu acho interessantíssimo, que é o da responsabilidade negativa, que é a partir do momento em que você não faz nada, você tem tão responsabilidade quanto por aquela coisa ter acontecido. Então, você escolher não fazer nada e deixar acontecer também te torna responsável, também é uma escolha sua consciente, então te torna responsável pelas consequências. Eu acho muito interessante trabalhar isso, porque a partir do momento em que você se cala, se torna passivo e se deixa conformar pela situação, você é cúmplice das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, outro ponto onde o Brecht trabalha, essa frase que você citou, se não me engano, do texto do analfabeto político, e que ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele faz um desserviço à sociedade. E justamente trazer essa reflexão que é para evitar esse tipo de coisa, porque massa de manobra é fácil de controlar. Então, quando você tem uma população que reflete, que está politizada, que está consciente, aí a situação é diferente. Sim. E o analfabeto político não está ligado à questão do letramento, né? A gente tem bastante gente que às vezes teve pouca oportunidade de sentar no banco de escola, e tem um senso crítico, tem uma leitura de mundo muito mais apurada do que muita gente que tem diversos diplomas pendurados na parede por aí, né? Com certeza. O alinhamento não depende de diploma. Exatamente. E eu acho importante frisar também que, apesar do engajamento político, do senso crítico não depender de ter um diploma ou não, isso acaba sendo muito usado contra quem não tem um diploma. Normalmente as pessoas que estão em situação mais difíceis, as pessoas mais pobres, acabam sendo usadas de máxima manobra por aqueles que têm um diploma e se acham donos da verdade, que se acham no direito de controlar quem não está no poder, vamos dizer assim.
Bom, tanto o Camille quanto o Gretchen, também falando de contexto, de momento, eles viveram em época em que a comunidade, que a sociedade, né, ocupavam as praças, né? Como vocês estão fazendo agora aí com o projeto Filosofia na Ágora, né? E nós vivemos também em um momento de que as praças são espaços às vezes vazios, sem um interesse social, um interesse cultural, né? Como que vocês avaliam isso? As pessoas cada vez mais dentro de casa, mais trancadas e com esses espaços não sendo usado, prejudicial para o desenvolvimento do pensamento, para o desenvolvimento do contexto de estímulos às artes também? Não, com certeza, né? Acho que o que o ser humano tem de mais precioso são as relações. Então, através das relações, a gente consegue extrair muita coisa. Através do encontro, né, entre duas pessoas, pode nascer diversas oportunidades, diversos projetos, diversas situações que podem ser benéficas para a sociedade, podem ser benéficas para si mesmo. E acho que esse movimento cada vez menos social, vamos dizer assim, esse movimento cada vez mais antissocial que a gente vê na nossa sociedade, é muito bem retratado pelo Bauman na modernidade líquida, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas, como o João falou, da questão da responsabilidade social, o Sartre diz que a gente está condenado a ser livre, mas isso não significa que cada um pode fazer o que quiser. A gente tem que ter a responsabilidade. É muito importante que essa liberdade seja no contexto de responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de correr atrás do que é melhor, não só para a gente, mas para o outro. Porque a partir de qualquer ato que eu faça fora da minha casa, não vai ser um ato pessoal, vai ser um ato social. Até mesmo dentro de casa, mas no contexto da sociedade, qualquer ato que eu faço na rua é um ato social. Não diz respeito só a mim. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente, até mesmo na ideia desse projeto, trazer as pessoas para as praças, trazer as pessoas para os espaços públicos, justamente para mostrar que não é porque a maior parte está acomodado que a gente também está, né? Que a gente também vai ficar acomodado com isso. João, vou provocar você mais um pouquinho. A partir do momento que é um ato social, é um ato político também? Olha, colocando esse recorte do nosso grupo, eu acredito que sim. E eu gosto muito do nome dele, porque a filosofia nasceu justamente aí, nessas discussões em ágoras. Eu gosto muito da escola do Aristóteles, com seus peripatéticos que faziam filosofia caminhando. Eu acho isso fantástico. E é muito interessante, porque justamente a gente, é um ato que a gente faz em um espaço aberto, que, como você me perguntou, tipo, atrai olhares, o que está acontecendo ali, porque é uma coisa que a gente está começando a se acostumar a ver as praças cada vez mais vazias. Então, quando você passa e vê um grupo de adolescentes ali reunido, é uma coisa que grita, é uma coisa que atrai olhar, porque é uma coisa gritante que está meio que deslocada ali. Então, eu acho que é sim um ato político, porque aquele ali é um grito, e é o nosso grito de resistência. Justamente nesse sentido de não vamos aceitar e vamos fazer alguma coisa em relação a isso. É muito contra a banalização da juventude hoje em dia também. É muito comum a gente ouvir, os jovens de hoje em dia isso, os jovens de hoje em dia aquilo, mas existe uma desvalorização muito grande dos jovens de hoje em dia. As pessoas têm olhares como se os jovens de hoje em dia não fossem capazes de realizar grandes coisas, porque a gente nasceu numa época onde, teoricamente, a gente tem mais facilidades e a gente tem mais tecnologia, então como se a gente não tivesse esforço nenhum para isso, mas por outro lado não é bem assim que funciona, não é bem assim que a gente está mostrando também, né? Pois é, eles esquecem que já foram jovens de hoje em dia, né? Basta dar um celular na mão de um jovem, um equipamento tecnológico, para ele te ensinar um pouco, né, ter acesso a essa tecnologia, e aí sim, trocando experiências, de repente, né, a gente consegue usar as ferramentas tecnológicas e a experiência que a pessoa tem aí de vida para poder transformar, né? Mas eu queria que você fizesse uma análise em cima da frase do Camus, que diz, já que está falando a questão de ato político, né? Ele diz: a política é constituída por homens sem ideais e sem grandeza,
Quando ele fala isso, ele se refere aos políticos partidários, já estava prevendo já, pelo menos aqui no Brasil. Será que seria isso estando no Brasil, passando pelo Brasil? Não, quando ele diz, se refere aos políticos desse jeito, vale lembrar que não é de hoje, não é só no Brasil, que existem problemas políticos, que existem divergências políticas, né? E na época da guerra, então, isso era muito mais acentuado, as questões políticas. E eu acho que, no caso, ele se refere a quem controla mesmo, a quem não se importa com a sociedade no geral, mas quem se abstém aos próprios interesses. Então, é uma coisa que a gente vive hoje em dia, é uma verdade muito contemporânea, né? Tratar os políticos dessa forma, mas eu particularmente acredito que a gente está chegando num momento que a gente tem que se engajar cada vez mais, porque se a gente, como eu falei da educação, se a gente critica uma coisa, a melhor resposta que a gente tem para aquela coisa é se engajar naquilo e tornar diferente. Eu acho muito assertivo o atual Papa Francisco, disse que a política é a forma mais sublime de caridade. Então eu acho que o que acontece é uma ideia errada do que seria a política, porque a política é o serviço pela comunidade, pelos outros. A partir do momento que você para de pensar, de trabalhar para o povo e começa a trabalhar para si, aí começa a corrupção. Então eu acho que isso em qualquer, esse conceito pode ser aplicado em várias situações. O que nós fazemos no Filosofia da Agro é até então um trabalho para o povo, um trabalho que nós fazemos para os outros. Então é um trabalho político. A partir do momento que a gente começa a fazer para a gente, sei lá, começa a fazer para nós mesmos, se torna um ato corrupto, eu acredito. E isso dá para se aplicar em várias outras situações. Mas a afirmação do Papa, eu acho que é exatamente isso. A política é um ato de caridade, é um ato de doação. Bom, sendo um ato de doação, tanto o Léo quanto o João estão doando tempo, né? E esperando que você de casa, que nos acompanha também pela TV Cidade, e nos dá sempre esse carinho aí de nos assistir, nos acompanhar aqui nos debates, né? Possa também no domingo estar lá na Santa Terezinha. Eu gostaria que vocês reforçassem o convite, falassem como que faz para ter contato. Eu sei que também tem nas redes sociais aí a página do evento. Sim. E que depois também pode sugerir outras questões, outros temas, né? O debate não termina na praça, né? Então, pessoal que se interessar pelo evento, na Santa Terezinha às 3 horas, no domingo, dia 21, para mandar ideias para a gente, sugestões, tem a página do evento, né, no Facebook do Filosofia na Água. Também coloco à disposição o inbox do Facebook, que é da Toyota, e as redes sociais em geral, que é só procurar da Toyota que vai encontrar. Na descrição do evento está o link para o perfil dos 3 organizadores, o meu, do Léo e do Guilherme, então pode entrar em contato com qualquer um. E no grupo, nós temos também um grupo no WhatsApp para facilitar sugestões de temas, esse tipo de coisa. Então, o grupo do WhatsApp, se eu não me engano, tem o link também na página do evento Filosofia na Água, se eu não me engano, tem o link para entrar no grupo direto pelo WhatsApp mesmo. Próximas edições, além de janeiro, já tem agenda o ano inteiro? A gente vai terminar essa edição do dia 21 agora, porque acabou que foi uma coisa que nós decidimos um pouco antes do final do ano, então a gente teve que correr um pouco para poder preparar isso a tempo, e assim que passar a gente vai sentar e ver, mas vai vir, a gente espera um ano aí de bastante atividade bem legais, com coisas novas para o grupo. Bacana. E quem quiser participar, quem quiser se integrar também a proposta dos organizadores, pode, de repente lá tem um grupo de teatro, ou alguém que queira fazer uma performance a respeito do assunto, não tenha já um trabalho a respeito do assunto que vai ser proposto ainda. Não, a gente pode é super aberto, pode mandar mensagem, nós somos responsáveis por esse encontro. O Guilherme é o organizador do evento no geral. Então é só entrar em contato que a gente conversa. Estamos completamente abertos a propostas. Tudo para somar é bom.
Um abraço ao Guilherme Monteiro também, que o ano passado esteve aqui conversando conosco, né? Foi no mesmo dia do Silésio, eu sei que os dois deram um show aqui no nosso programa também. E Guilherme, nós estivemos juntos aí na casa do seu Nivaldo, né? Da dona Leide, no fim do ano, e fizemos uma bonita confraternização lá também, em nome do nosso amigo Ludwig Santana, que a gente tem todo carinho especial, e ele está logo ali acima da gente, mas não sai aqui dentro do nosso coração. Sempre um abraço para você, Lund, e a toda a família Santana aí, né, que a gente é amável, né, a outra maneira eu esqueci o nome, gente, mas tudo bem. Vamos em frente, né. Tem mais alguma consideração para a gente encerrar? Só reforçando o convite, então, pessoal que se interessar pelo evento pode estar procurando no Facebook, e é só aparecer, sentar na grama com a gente e vamos conversar. Então não precisa nem levar banquinho, leva só água por causa do calor aí e pronto. Então, gente, nosso programa das 6 está acabando, mas quero reforçar que no domingo a Escola de Samba Acadêmicos da Santa Fé está fazendo a escolha da Rainha da Bateria e a Coração da Corte da Bateria Mirim, a partir das 18 horas, lá na Estrada do Pinhão, 237, em frente à antiga garagem da ABC, né? Você pode chegar lá, também é gratuito o evento para poder participar. No domingo, o aniversário do Rica Araújo, ali na Avenida do Povo, ali na Avenida Emílio Inter, na verdade, né? Próxima Avenida do Povo, no Mois Pizza Bar. Depois o Mois manda uma pizza para nós para poder compensar a propaganda, hein? Então o pessoal está todo mundo convidado a participar. Não posso esquecer também, lá no dia do Parque Aeroporto, tem no sábado o Gala do Leão, né? Então vai ter uma festa da diversidade lá, todo mundo está convidado a partir das 20 horas, a Monique também pediu para avisar e a gente está reforçando. Eu sei que na Mocidade vai ter a noite do arco-íris, mas o Pedro me falou a data e eu acabei esquecendo, porque não marcou no papel, então a gente acabou esquecendo, mas a gente traz para você ficar por dentro aí das informações. Bom, está na hora da gente ir embora. Nosso programa das 6 desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, está terminando. O Jefinho já ergueu a placa ali que está na hora da gente fazer o encerramento, e a programação nossa vai continuar aqui no canal 3 da TV Cidade. É você que nos prestigiou até agora, nosso muito obrigado, e continue com a nossa programação da TV Cidade. Acelera Taubaté, o programa que vai trazer diversas melhorias para a cidade, com obras e ações que vão ampliar serviços oferecidos em áreas como segurança, saúde, educação, meio ambiente e muito mais. A primeira etapa começa com a mobilidade urbana. Partindo da duplicação do viaduto Independência, o sistema viário do Barreiro vai se ligar à rodovia Oswaldo Cruz, continuar até o Parque Três Marias e chegar à Via Dutra, beneficiando diretamente mais de 90 mil pessoas. Com o prolongamento da Estrada do Pinhão, Taubaté ganha um novo acesso do centro ao Quiririm. Essas novas vias serão acompanhadas de obras contra enchentes, e mais de 10 parques também vão surgir na cidade, acompanhando os trajetos. Além disso, mais de 140 quilômetros de ruas receberão pavimentação nova em toda a cidade. Trânsito mais ágil, segurança e muito mais qualidade de vida para toda a população. Acelera Taubaté, pra gente viver ainda melhor.
Etelges Decor Arte em Tapeçaria atua no mercado há mais de 7 anos, oferecendo beleza e praticidade. Executamos e desenvolvemos projetos específicos para decoradores, arquitetos e designers. Confeccionamos sob medida com acabamento esmerado. Atendemos toda a região do Vale do Paraíba. Temos mão de obra qualificada, compromisso com a pontualidade na entrega. Etelges Decor. Vendas, reforma e fabricação sob medida. Rua Carolina Narese, 10 Taubaté. Telefone 12 98887 1337. Facebook Etelges Decor.